Vamos lá, Davi, um outro tema que você conhece bem, que você gosta, que eu sei que você vai deitar e rolar aqui agora. Lubrificação de compressores de refrigeração. Qual o efeito da temperatura negativa sobre os óleos? O que isso vai ocasionar? Pois é, Renato. Quando a gente fala aí de um compressor de refrigeração, independente do gás, né, é muito importante a gente saber, por exemplo, a temperatura no evaporador, certo? Por quê? Por mais que o compressor esteja trabalhando com o óleo mais adequado, mais compatível para o gás que ele está comprimindo, que tenha alta performance, que o seu separador de gás, óleo ou coalescente trabalhe com grande efetividade, você sempre vai ter um pequeno percentual aí de óleo sendo arrastado para a linha. Sim, junto com o gás. Exatamente, junto com o gás. Sempre Sim. vai ter uma tendência do gás querer a incorporar o óleo com ele e arrastá-lo para a linha, como também do óleo querer incorporar o gás na sua composição. Então, e aí tem todos os outros efeitos que qualquer dia a gente vai falar. Em outro momento a gente fala sobre essas situações, exato. Etc. Então o óleo que vai ser arrastado para a linha e que não for retirado através das purgas em termosifão, por exemplo, num tanque de retorno de líquido e tudo mais, ele fica na linha e ele vai seguindo. Então, se o lubrificante tiver, por exemplo, um ponto de fluidez crítica muito próximo do que é a temperatura do evaporador, ele não vai ser arrastado pelo gás na forma líquida, né? Todo mundo sabe que o processo de refrigeração é comprimir gás, depois você condensa esse gás comprimido, ele se torna líquido. Sim. Numa outra temperatura, numa temperatura mais alta, e que depois dele passar pela válvula de expansão, onde vai ter alteração ali de pressão e velocidade, passa pelo evaporador, e ali no evaporador ele vai estar resfriado, e a tendência do calor, do frio, o frio roubar o calor. Sim, certo? É onde ocorre exatamente a troca térmica. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tiver ali, por exemplo, um evaporador setado para menos 30 graus Celsius, né? Que é uma temperatura aí de congelado em diversos frigoríficos, e tiver ali um lubrificante com um ponto de fluidez crítica a menos 35, ele vai fluir? Sim, mas ele vai ter uma tendência a deixar mais resíduo do que um óleo que possa ter um ponto de fluidez crítica menos 40, menos 43, menos 45, certo? Então, o que acontece? Ele começa a deixar resíduos no evaporador, e esses resíduos começam, com o tempo, a interferir né, na eficiência térmica dele, evaporador. E também tem uma outra situação. Esses resíduos seriam os resíduos do próprio óleo. Exato, tá? Exato. E que seriam resíduos, por exemplo, provenientes dessa baixa temperatura? É como se você já tivesse ali alguns cristais. Exato. Pequena formação de cristal. É que nem a água. Ela congela a 0 graus, né? Certo? Sim. Na CNTP, né? Exatamente. Né? Numa pressão atmosférica zero, né? A altitude do mar, a 0 graus Celsius ela congela. Mas a 2 graus, 3 graus, você tem pequenos cristais se formando. Sim. Certo? No óleo é a mesma coisa, né? No óleo é a mesma coisa. E por incrível que pareça, o óleo também ele é atacado dentro do compressor por baixa temperatura. Por quê? Sai de um evaporador ali a menos 30, vai para o tanque de líquido, né, esse gás, aí ele vai, como ele foi resfriado novamente ali no evaporador, ele aos poucos ele volta à forma gasosa, certo? Lembrando que o compressor não foi feito e não é para se succionar líquido, e sim gás. Né? Porém, a temperatura que ele está succionando desse gás
a menos 30, ele pode estar ali entre 0 e 5 ou 7 graus Celsius, que é uma baixa temperatura, ok? Então, ele está jogando ali para dentro também pequenos resíduos de óleo que possam ser arrastados, mesmo depois da parte líquida, né? E atacar essa temperatura baixa, ataca também o lubrificante nos pontos de compressão. Sim. Certo? Todos os compressores, sejam eles parafuso ou pistão ou outra tecnologia, o óleo ele é comprimido juntamente com o gás. Tá. Então eu tenho baixa temperatura ali na entrada, atacando o óleo. Tá. Certo? Então é muito importante que as pessoas aí que atuam no mundo de refrigeração tenham consciência que se ele tiver ali um lubrificante totalmente adequado e com um ponto de fluidez crítica o mais baixo possível, o mais longe possível da temperatura de evaporação, melhor vai ser a vida útil do lubrificante, por não estar sendo atacado efetivamente por baixa temperatura. Legal. Existe alguma regra para a gente poder definir alguma coisa assim? Qual que seria o mínimo? Ou a diferença mínima? Uns 10 graus pelo menos ou não? Não existe uma regra. Acho que também depende muito do fluido refrigerante, Depende muito do fluido refrigerante, da do tipo própria de compressor, contabilidade, da própria compatibilidade do fluido refrigerante com o óleo. Com o óleo, né? exato. Da questão da própria emulsibilidade, né? O quanto que você consegue emulsionar ou não, porque você está ali com uma mistura do óleo com o fluido, então você tem os problemas todos que a gente ainda não comentou, mas depois a gente um dia comenta, que é a questão de o quanto que vai interferir na viscosidade do óleo, etc. Então, quer dizer, não dá para a gente definir regra, mas pelo menos dá para a gente sugerir isso que você falou. Mas pode ter o bom senso. Quanto maior for essa diferença, melhor ainda. Sim, exatamente. Legal. Show de bola. Maravilha.